Bom dia você que está nos assistindo, eu sou o Thiago. Eu sou a Beatriz Marques. E hoje estamos aqui nos estúdios da Rede Teia para fazermos nossa coletiva de imprensa. E conosco temos a ilustre presença de Vinícius Silvestrini. Bom dia, Thiago, Beatriz, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Bom dia, Vini. O Vinícius ele estudou do primeiro ao sexto período aqui na Universidade Positivo, se formou na Universidade Tuiuti e atualmente é repórter da Rede Massa. O Vini é um dos maiores comunicadores do Paraná. A gente tem muita satisfação de estar aqui com ele, porque ele já foi nosso aluno, né? Já foi aluno da universidade, já esteve aqui no nosso lugar apresentando uma coletiva. Então, seja muito bem-vindo, Vini. Fique à vontade para falar sobre tudo que estiver no seu coração e estiver aqui conosco. Obrigado, gente. Muito feliz de estar aqui mesmo. Espero colaborar com vocês aí e tô aprendendo também, hein? É minha primeira coletiva sendo entrevistado, então a gente vai juntos aí nessa aventura. Muito bom, Vini. Então, para começarmos a nossa coletiva de imprensa, Carla, pode abrir as perguntas. Bom dia, Vinícius. Meu nome é Carla Letícia e a minha pergunta é a respeito da sua realização profissional. No último Dia das Mães da sua mãe apareceu ao vivo na Rede Massa, homenageando você, e ela citou na entrevista dela que ela tem muito orgulho da onde você chegou e que desde pequena você planejava chegar no SBT. Como que você se sente agora trabalhando num lugar que você tanto almejou? Eu acho que é sim uma realização, né, Carla? Porque eu me lembro sempre quando pequeno falava muito que queria trabalhar no SBT e até por conta disso escolhi jornalismo. E eu me lembro do primeiro dia de aula nessa universidade, quando eles perguntaram aos professores com que a gente queria trabalhar, e eu já falava que eu queria ser repórter do SBT. Então foi uma realização muito importante, eu acho que não só para mim, mas também para minha família, para aqueles que acompanhavam, meus colegas. E eu acredito muito no poder da palavra. Então eu acho que quanto mais a gente verbaliza aquilo que a gente quer, parece que se torna mais fácil. Não que o caminho tenha sido fácil, muito pelo contrário. Para entrar lá foi um processo seletivo com 122 candidatos para 3 vagas. Então dessas 3 vagas, eu fui escolhido para estagiário na época. Então foi um percurso muito grande e a minha mãe, eu acho que é minha fã número 1, né? Ela me surpreendeu no Dia das Mães, eu fiquei sem reação lá ao vivo, porque não tinha acontecido aquilo. E foi muito engraçado, porque me falaram assim, a gente precisa que você fale de um acidente, e eu não sabia nada sobre esse acidente. Comecei a ficar desesperado no ar. E não, era uma surpresa de fato, mas é com certeza uma realização assim, profissional, pessoal, mas coletiva também. Obrigada. Valeu. A nossa próxima pergunta é com a Heloísa. Muito bom dia, Vinícius. Eu me chamo Heloísa Costa, como a Beatriz comentou. Para essa minha primeira pergunta, eu queria comentar sobre uma das suas postagens recentes nas redes sociais, que você, como um bom comunicador e jornalista, se faz presente ali. Você afirmou, abre aspas, fazer jornalismo é transformar burocracia em informação que ajuda as pessoas no dia a dia. E como um repórter, que nem você comentou, que as pessoas conhecem, nós curitibanos conhecem já o seu rosto, a sua maneira de fazer jornalismo, a minha pergunta, baseada nessa sua afirmação, é qual a informação que você transmitiu que teve impacto mais nítido no dia a dia da população, que você notou isso de uma maneira mais clara? Quando a gente fala de burocracia, né, porque eu acho que o jornalismo como um todo, ele é muito repleto de termos, de palavras que às vezes a Dona Maria, que mora lá no Caximba, que não tem um ensino fundamental completo, analfabeta, né, ela não consegue compreender. Então, eu, desde que comecei como repórter, tenho buscado assim, um jornalismo mais popular, conversado, sabe? Aquela linguagem que não precisa ser técnica, não precisa ser bonita, e sim compreendida pelo telespectador. E são muitos temas, muitas notícias que a gente tem esse feedback na televisão. Próprios serviços, né? Quando a gente fala sobre falta d'água na televisão, a gente fala o quando vai acontecer, né? As perguntinhas do lead lá, né? O porquê vai acontecer, se tem um retorno para voltar essa falta d'água.
E é muito legal porque aí os telespectadores, eles devolvem pra gente como assim, olha, já aconteceu no Instagram. Que bom que você avisou, tava preparando aqui para lavar roupa, ou, né, vou lavar a calçada, vou reservar água, né, tava assistindo o jornal, vi ali. Então eu sempre busco essas matérias de serviço como esse retorno do público. Eu acho que é tornar tudo mais simples, mais fácil de se entender. Próxima pergunta, Ilia, por favor. Bom dia, Vinícius, tudo bom? Sou Ilia. A gente sabe que a comunicação católica foi bastante presente na sua trajetória e como ela influenciou no seu jornalismo? Eu acho que, além do querer trabalhar em televisão, trabalhar no SBT, eu acho que desde cedo frequentar a paróquia também despertou um pouquinho da comunicação. Então, desde os 9 anos, eu já fazia leitura na missa, gostava de conversar, falava demais. E aí, esse contato com o público me fez, de fato, no momento decisivo do vestibular, optar pelo jornalismo. Não era a minha primeira opção, era a segunda opção, jornalismo. Não parece, né? Mas era a segunda. Pois é, eu queria, ainda quero fazer história. Gosto muito de história. Então, ficou como segunda opção, jornalismo a primeira. Mas, assim, eu acho que essa vida de comunidade, e aqui, né, falando porque sou católico, mas se fosse em qualquer outra religião, eu acho que esse contato com as pessoas, do querer levar aquela informação precisa, né, o falar bem, buscar sempre falar bem e, claro, objetivo. E com certeza influenciou muito, e eu continuo fazendo leitura não com tanta frequência, mas continuo participando dessa vida de comunidade aí que eu acho que nos torna um bom comunicador. Eu acho que é o começo de tudo. Muito obrigado. Vini, saindo um pouquinho da nossa plateia, nosso público, voltando aqui, eu queria te perguntar, você falou das suas redes sociais, e eu queria fazer uma pergunta justamente sobre isso. Eu queria perguntar, tipo, o quanto você acha que com o avanço das redes sociais, com a popularidade que elas estão ganhando, como você acha que isso pode ajudar a espalhar notícia e também como isso pode prejudicar espalhando notícias falsas, né? As famosas fake news. Eu acho que a nossa era, né, ela é totalmente digital e eu trato a rede social hoje como um veículo que concorre com a televisão, né? Então eu trabalho em televisão e na maioria das vezes tudo vai sair antes na rede social, nos sites, por conta daquele imediatismo, né? Do hard news de fato. Televisão você tem que ter uma grade lá, um programa tem que estar naquele determinado horário para dizer que tal notícia aconteceu. Mas colabora muito, né? Muita gente se informa pelas redes sociais. Eu acho bastante positivo porque na maioria das vezes as pessoas hoje em dia acabam não ligando a televisão para assistir telejornal, TV local. E sim, Netflix, Globoplay, né? Coisas assim. Mas claro, tem as fake news. E nesse mundo onde a notícia está correndo a cada instante, vale muito do senso da pessoa. Então, saiu uma pesquisa recente que mostrou que a TV ela é ainda o veículo mais confiável pelo público. Então, eu sempre digo assim, para os colegas da minha idade que não são de comunicação, não são de jornalismo, mas eu não vejo jornal, mas me informo pelo celular. Eu falei, olha, tem uma segunda fonte de notícia também, porque às vezes pode ir distorcido, né? Claro, aqueles grandes portais não, né? Aqueles grandes perfis no Instagram, G1, né, SBT News, enfim, mas tem muito aquele choquei, alfinetei, né, umas coisas assim que às vezes eles não têm aquela apuração jornalística que a gente tem, né, aquele compromisso que vocês vão fazer lá na colação de vocês, que é jurar a verdade, falar sempre a verdade, dizer a verdade, né, então às vezes falha ali. A próxima pergunta é da Bia Nielsen. Oi, tudo bem, Vinícius? Eu sou a Beatriz Nielsen. Eu acredito que a maneira de fazer jornalismo mudou muito com a internet agora, as redes sociais. E eu queria saber como você, como jornalista, vivencia esse contraste entre a geração antiga, que ainda está ativa, e a geração mais nova.
Bom, eu sou da geração mais nova, né? Eu nasci em 2001, então eu tenho 24 anos. Mas na redação a gente tem pessoas que estão há muito mais tempo do que eu tenho de vida, né? Tem um colega lá que ele tem, de TV Iguaçu, ele tem 36 anos. Eu não tenho 36 anos, né? O próprio Sandro Dalpículo, com quem eu tive a honra de dividir tela por 4 anos, tinha 41 de jornalismo. É um contraste muito grande, mas ao mesmo tempo eu acho que essas pessoas vão se atualizando, né? Aqui, conversa de bastidor, contar para vocês. Eu uso um exemplo muito, muito bom e o Sandro fica todo envergonhado. Mas o Sandro sempre gostou do papel, de escrever, do caderno e tal. E a gente tinha um grupo, a gente tem um grupo na TV que é um grupo de bolão, de Mega Sena, porque ele é um entusiasta disso. E o Sandro fazia o quê? Ele pagava em dinheiro toda vez e a gente tinha que voltar troco para ele. E aí, quem que pega dinheiro hoje em dia? Ninguém, né? Eu até tenho na carteira, assim, por uma emergência, uma nota ali, mas só. E eu ensinei o Sandro Dalpículo a fazer Pix. Esse é o troféu que eu vou carregar para minha vida. Então é um contraste muito grande dessa outra geração, mas ao mesmo tempo eles estão abertos ao novo, né? Em nenhum momento assim ele sentiu medo. Não, você vai me ensinar? Tem certeza? Não, tenho certeza. Mas é seguro? Não, é seguro, é super tranquilo fazer o Pix. Vamos lá, eu te ensino e tal. E deu tudo certo. Então acho que é um contraste que existe sim, mas que essas pessoas da geração anterior à nossa, elas estão se atualizando e muitas acabam tendo conhecimento maior do que a gente. Inteligência artificial é uma coisa lá, que tem umas pessoas que criam uns vídeos, eu não sei fazer aquilo. Pedi lá, não, peraí, eu vou fazer um vídeo, preciso aqui, a pessoa abrindo a geladeira, pegando um copo de leite, não sei o quê. Eu não sei fazer isso, mas ele sabe. Tá bom, obrigada. Vini, você sente que por ser muito jovem, né, como você acabou de comentar, tem esse lado positivo de poder aprender com os mais velhos, mas tem algo que já aconteceu ou você sentiu da sociedade mais velha, assim, sabe? Algum tipo de discriminação por você ser tão jovem? Então, já inserido nesse meio, mesmo com pouca idade, né? Já, acontece com frequência. Então, quando eu estreiei, eu tô há 5 anos e meio na massa. Quando eu estreiei na reportagem, faz 3 anos que eu tô como repórter. Eu trabalhava como vídeo repórter. Vídeo repórter, todo mundo Sim. sabe o que é? Beleza. Então, pra quem tá assistindo a gente, é um tripé, um celular e um sonho. E aí, eu me lembro até hoje que eu gravei na Secretaria de Educação daqui de Curitiba. E a assessora da Secretaria de Educação na época, não é mais, ela perguntou, o que aconteceu com o repórter? Tá doente? Mandaram o estagiário hoje? Não, sou eu o repórter. Nossa, mas sozinho? Sozinho. Então acontece com frequência, mas eu acho que a gente tem que levar na esportiva, né? Eu sou bem pé no chão, sei da minha trajetória, do quanto eu lutei para estar onde eu estou, melhor dizendo. E a gente lida da melhor forma, né? Então, até vai acontecer das pessoas dizerem, né? Estão tirando os mais experientes, os mais velhos, para colocar os novos, né? Então, mas é tudo questão de costume. Eu acho que as pessoas já acostumaram hoje em dia. Hoje em dia eu não tenho tanto essa resistência por parte do público, sabe? Uhum. Mas no início, sim. No início, e aí você tem que estar preparado, né? E eu, por exemplo, lidar com os haters hoje em dia é fichinha, né? E existem haters? Existem. Nossa. Semana passada eu participei de uma campanha que se chama Box das Estrelas dos Amigos do HC. Então, nada mais é do que eles mandaram uma caixa lá em casa e eu tinha que mandar uma peça de roupa que tem algum significado para eles colocarem à venda no bazar dos Amigos do HC. E aí eu mandei a camisa que eu estreiei na reportagem, a camisa que eu usei há 3 anos, lá, 1º de junho de 2023, quando eu estreiei no SBT Notícias ao vivo. E aí eu tive que postar o vídeo e tal, e veio uma seguidora, que acho que é seguidora deles, não me segue,
E daí ela brincou assim, box das estrelas, kkkk, estrelas. Daí eu levei super na esportiva, porque eu não sou uma estrela, né? Tipo, jornalismo a gente não quer ser uma estrela, né? A gente quer ser um meio de levar informação. Mas se o nome da campanha era esse, né? Brinquei, falei, pois é, achei o nome engraçado também, respondi ela. Pois é, achei o nome engraçado também, mas espero tua doação ou tua compra lá, hein? Pra já quebrar o clima, mas acontece sim, sempre tem um hater ou outro. Justo. Vamos voltar para os estudantes. João Fracaro, próxima pergunta. Então, bom dia, Vini. Eu sou o João Fracaro. A minha dúvida é mais sobre a sua formação acadêmica. Como que você acha que a sua postura, tanto enquanto estudante da Universidade Positivo quanto da Tuiuti, fez você se destacar para conseguir a vaga que você tanto queria? Eu acho que desde o início ter esse objetivo, desde o primeiro ano, ter o objetivo que era o telejornalismo, a comunicação, isso foi se tornando natural. Então, até alguns colegas da época brincam, Vini, a gente não se inscreveu para a vaga de estágio, que a gente morria de medo de entrar antes de você. Falei, não, tudo bem, se entrasse, né? Enfim. Mas contato também. Contato acho que é tudo nesse meio, enfim. Só que no meu primeiro ano de jornalismo, eu acho que é o ano da faculdade que a gente mais pode ousar. Porque os outros você já vai ficando mais quadradinho, ou tem outros afazeres, projetos interdisciplinares com outros cursos, enfim. E aí, esse primeiro ano, eu pensei assim, tudo que tiver, eu vou fazer. Então, na minha vez de coletiva de imprensa, eu sentei aqui e perguntaram, o Amata perguntou na época, quem é que vai apresentar, não sei o que, ninguém se prontificava, aí foi eu e a Ana Zampier. E nós somos, a Ana Zampier hoje é minha amiga ainda, repórter na RPC e eu repórter na Rede Massa. E a gente, no primeiro ano da faculdade, comandamos a coletiva. Então, acho que assim, sempre buscando esse caminho, sabe? De conversar, de ir atrás. E o que me ajudou muito foi o interesse, assim, por entender o processo. Mas para eu estar na televisão, para me contratarem, o que eu preciso fazer? E aí eu me lembro que eu ficava assistindo o jornal e esperando, hoje em dia não passa, mas esperando as letrinhas lá miúdas, direção, coordenação, para ver o nome de quem era diretor de jornalismo. E aí essa vaga que eu entrei não era do departamento de jornalismo, e sim do departamento de digital, que era o portal de notícias. Eu entrei para estagiar no portal de notícias. E aí, desde cedo, já comecei a conversar com a coordenadora de jornalismo, claro, com a intenção de entrar lá, mas também de posso visitar, posso entender, eu acho que tem que ser curioso. Eu acho que é isso, João. A nossa próxima pergunta é com o Cauã. Bom dia, Vinícius, tudo bem? Tudo bem, Meu nome é Cauã. Eu queria te perguntar, qual foi o momento que você percebeu que você deveria completar a sua formação em jornalismo com uma pós-graduação em produção multimídia? Sim, eu acho que foi justamente quando eu assumi o objetivo, assumi o desafio, melhor dizendo, de testar o kit Mojo, que é o vídeo repórter. Surgiu essa oportunidade lá na TV e me pediram para testar e eu fiquei testando por 3 anos. Fiquei testando. E aí, eu me lembro que quando eu entreguei as minhas primeiras reportagens, eu odiei. Assim, demorou muito para eu entender que estava legal. Mas não estava legal no início. A questão de enquadramento, por mais que a gente aprenda na faculdade, mas na prática, vivendo ali, fazendo dia a dia, é diferente. Então, a questão de enquadramento, de posição de entrevistado, até o jeito de segurar o microfone, né? Hoje em dia, você pode observar os colegas repórteres que todo mundo segura da mesma forma o microfone, né? Porque é uma segurança ali. E eu não tinha muito isso. Então, eu fui atrás de fazer a pós, né? Até porque a minha matéria, justamente telejornalismo, que eu queria tanto, foi na pandemia. Então, foi de casa, né? Foi EAD. Mas, claro, a gente entregou as reportagens, a gente fez programas, entrevistas, ficou muito legal. Mas eu acho que faltou, assim, algo a mais, a entender de fato, porque é uma função vídeo repórter que a gente não tinha visto na faculdade.
e que ainda estava crescendo. Então, em Curitiba tinha uma vídeo repórter que era a Alexandra Fernandes da RPC, só. E aí eu fui o segundo na massa. E daí depois já teve na Record, já teve na Band, a Educativa também, e aí foi... Mas com certeza ali a pós em produção audiovisual de fato, que abrange não só o jornalismo, mas sim outras produções, me ajudou muito a entender essa questão, sabe? De questões técnicas. Muito obrigado. Próxima pergunta, Fernando Nicolau. Bom dia, Vini. Bom dia. Eu tenho uma pergunta mais prática para você. As pessoas sabendo que eu estou fazendo jornalismo, muita gente me sugere reportagem, mas com subentendendo uma propaganda. Tipo, vai lá fazer uma reportagem sobre confecção de roupas e filma a minha loja. Como é que você sai dessa? Sempre tem. Semana passada, uma pizzaria entrou em contato comigo que queria uma reportagem lá. Porque eu faço muitas matérias de gastronomia. Se vocês assistirem o jornal, vocês vão perceber. Eu costumo dizer que eu faço jornalismo, que essa questão é uma questão comercial. Porque envolve todo um departamento comercial. Para você colocar a tua pizzaria lá como uma matéria jornalística, primeiro a gente tem que ter os critérios de jornalismo, né? Aquilo lá é notícia ou não? É isso. Né? E o segundo ponto de fato, a gente esbarra nessa questão comercial que no jornalismo a gente entende que não é a nossa função. Então, assim, o próprio cinegrafista, repórter cinematográfico, ele vai se atentar a não mostrar marcas, a tentar esconder ao máximo, mas eu costumo dizer para, se a matéria está acontecendo e a pessoa me pede, eu estou lá gravando e é outro fundamento, eu costumo dizer, olha, tua marca vai aparecer de algum jeito, seja no guardanapo, seja no teu uniforme, mas assim, a gente não dá close, a gente não dá evidência para tua marca, porque não é nossa função. Existem hoje matérias pagas. Tem um termo em inglês que eu não vou me lembrar agora, mas existem matérias pagas, mas essas matérias mesmo assim precisam ter um viés jornalístico, né? Não sei, vou chutar aqui. Um determinado banco contratou uma matéria jornalística para falar sobre as modalidades de empréstimo do banco. A gente tem que ter esse viés jornalístico para falar, de trazer um número sobre esses empréstimos como um todo. Olha, a sociedade hoje está fazendo mais empréstimo ou menos empréstimo. O empréstimo que tem se destacado é aquele com juros mais baixos e tal, para de alguma forma inserir a marca, mas é muito raro acontecer essas matérias pagas. Geralmente o pessoal opta pela publicidade no jornal, que são os merchans, né? O merchan dentro do jornal ou no break comercial. Mas eu tento sair da melhor forma possível para não deixar a pessoa magoada. Já aconteceu em um café em Curitiba, a gente gravar e aí o dono chegar, um café bem conhecido, que diz que tem cultura, mas não sei, ele falar assim, olha, não tô vendo vantagem em vocês gravarem aqui no café, porque eu não tenho um retorno. Só que assim, a televisão é uma vitrine. Mesmo que a tua marca não apareça, eles vão reconhecer lá sei lá, a xícara. Seja a tua xícara que é tradicional, que só tem lá. Ou a vitrine. Olha, eu acho que é o café tal, não sei o quê. Mas acontece com frequência. Mas a gente tenta sair da melhor forma possível. Tá bom, obrigado. Imagina. A nossa próxima pergunta é com o José Pires. Bom dia, Vinícius. Me chamo José e eu queria saber de você. Para o Vinícius, qual foi a matéria mais marcante que você produziu para a Rede Massa até hoje e o porquê? Olha, tem tantas matérias assim que ficam assim, sabe? Vou ser bem honesto com você. As que mais marcam, eu acho que são do jornalismo policial, de segurança pública.
no sentido de que você consegue ver tudo que está acontecendo e ao mesmo tempo você guarda, né? Por exemplo, Curitiba tem um público muito fiel ao jornalismo policial, que são os acidentes, as mortes. Então já aconteceu de cobrir acidente, a ambulância está aqui, estão tentando reanimar, a ambulância está para cima e para baixo, abre a porta, o médico, infelizmente não resistiu. Então isso me marca muito. E eu não gosto de jornalismo policial. Não é a minha vibe. Eu faço porque tem que fazer, não é a linha editorial do programa que eu participo. Mas eu não gosto. Mas assim, as matérias de educação me marcam muito. Já aconteceu de gravar com uma senhorinha que voltou a estudar. E aí ela aprendeu a ler, né? E eu acho que isso é muito legal. E por que ela voltou? Por que ela aprendeu a ler? Porque ela viu uma matéria nossa falando que estavam abertas as inscrições para o EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos. E foi muito legal, porque ela assistiu, ela foi na escola e fez a matrícula, e aí a gente gravou com ela, acho que 6, 7 meses depois. E aí poxa, eu fui instrumento para que isso acontecesse. Então acho que são matérias assim, né? Que de fato ficam marcadas. Claro, o policial sempre, disparado. E eu costumo não absorver, né? Então eu me lembro a primeira vez que eu fui acompanhar uma equipe de reportagem ainda como estagiário na reportagem de rua, foi na véspera de Natal, logo que eu entrei na Rede Massa, e foi uma execução. Eu me lembro até hoje. E eu acho que eu não estava preparado para ir para a rua ainda naquela época. Então o rapaz, eu me lembro até hoje, foi em Pinhais, ele foi tirar uma foto com a arma e sem querer ele apertou, né? E enfim, teve o rosto ali todo danificado, machucado e morreu, né? E eu me lembro que o meu Natal aquele ano foi péssimo, porque eu vi a família, eu vi os amigos, a mãe desesperada porque ele estava na casa de um amigo, ele não estava em casa. Mas hoje em dia eu consigo separar as coisas, né? Eu consigo dizer absorver o que é pra mim, as coisas boas. Então, a senhorinha que aprendeu a ler, a rua que não tinha asfalto, que vai ganhar asfalto, essas outras coisas, do que essas situações do dia a dia do hard news que eu prefiro deixar de lado. Uhum. Obrigado. Imagina. Próxima pergunta, Reia. Olá, Aline, tudo bem? Sou o Reian. Tudo bem. Eu queria muito perguntar sobre o olhar que a gente tem novo durante o curso de jornalismo. A gente cria um olhar diferente, um olhar mais crítico. Uhum. Como que é para você esse impacto na vida, esse olhar crítico que o jornalismo cria? Os meus amigos dizem que depois do jornalismo eu fiquei mais chato. E eu acho que é verdade também. A gente tem, sim, né? E tem que ter, né, pelo jornalismo, esse nosso olhar crítico no dia a dia. O difícil é você conseguir separar as duas coisas. Opa, agora eu tô sendo jornalista, agora eu tô na minha vida real. Eu acho que a partir do momento que a gente tem o compromisso com a informação, com a notícia, e aqui estando na televisão, conversando com a população diariamente, todo dia, a gente tem tanto essa autocrítica com nós mesmos de passar uma credibilidade. Eu acho que esse foi um principal desafio de quando eu comecei, de querer passar credibilidade. Como é que um menino, que eu comecei com 22, né? 22, eu comecei com 22 na reportagem. Como é que um menino de 22 anos vai conversar com um apresentador que tem 40 de jornalismo? E eu me cobrava muito essa credibilidade. E aí começa a forma de vestir, o jeito de se portar, o jeito de falar, os assuntos, né? A gente fala, nossa, que assunto cabeça esse? E eu gosto de assunto cabeça. Tipo, sabe, umas coisas mais, de fato, que a gente consegue se enxergar um profissional, um homem, de fato, ali naquela profissão, no jornalismo diário. E eu acho que é isso. Eu acho que é você tendo realmente esse olhar, e é uma coisa que não se apaga. Então, se a gente vai ter agora durante a formação, esquece. Vai pra vida inteira, vai ser crítico, né? Eu acho que você vai olhar tantos outros fatores. Seja, sei lá, o buraco na rua lá, que será que é notícia ou não?
pra Dona Maria é notícia, que tá na frente da casa dela, o buraco, né? Como é que o carro vai entrar na garagem? E aí pro restante da população não vai ser. Mas você entende a realidade da Dona Maria, entende que aquilo tá afetando ali um determinado público, enfim. Eu acho que você tem que ter esse olhar crítico. E na maioria das vezes eu tenho. Eu costumo ter, assim, de tentar olhar o outro lado da moeda e tentar fazer com que isso impacte positivamente na minha função. Então, acho que a gente olha essa crítica nossa, seja para a situação, para o outro ou para nós mesmos, mas entendendo que aquilo vai ser positivo para a gente. Muito obrigado. Vini, você comentou ali sobre a maneira, achei interessante, né? Sobre a maneira que a gente se porta depois de estar, né, nessa profissão. Você sente que dentro e por trás das telas, você sempre tem que estar, assim, perfeitinho, falar bem e se portar bem. Ainda mais por ser considerado uma figura pública, né? Então, muda a sua vida, a maneira quando você está dentro de casa. Putz, vou até comprar um pão, eu tenho que ir diferente ou você vive normalmente? Olha, Bia, a gente tem que se cuidar muito, sabe? Assim, eu consegui entender isso depois de 1 ano de reportagem, mais ou menos. Hoje em dia, se eu vou na padaria da esquina, eu vou de bermuda, de camiseta, né, de chinelo, eu vou, enfim. Mas em locais públicos, aí eu acho que é uma figura diferente, né? As pessoas não sabem separar o profissional e as pessoas o público. O profissional do pessoal. Elas acham que a gente é jornalista 24 horas e a gente de fato é. Sim. Mas assim, depois que eu comecei a atuar no telejornalismo, eu não bebo em público. Então, tipo, a gente vai em restaurante, eu não bebo. Porque já aconteceu. Nem uma gotinha? Nem uma gotinha. Já aconteceu. A gente tava E eu acho que foi a partir desse dia que eu comecei a olhar diferente. Nós estávamos em um bar aqui de Curitiba, chama-se Bar Quermesse. E aí, tava os apresentadores, os repórteres e tal. E aí tinha uma senhora que ela nos olhava assim com um olhar, não um olhar de raiva, mas assim, sabe, um olhar persistente. E aí, nesse dia eu tava de Uber e eu tinha bebido uma caipirinha, fulano tinha bebido e tal, todo mundo de Uber. E não é que ela foi até o estacionamento onde a gente pediu Uber pra ver se ninguém tava dirigindo. E ela falou: não, eu vim ver se vocês iam dirigir depois de terem consumido álcool, porque vocês dizem tanto na televisão que se beber não dirige. Então, a partir desse dia, eu comecei a ter um outro olhar. Então, não bebo em público, porque na maioria das vezes eu tô dirigindo. E aí, se eu já não bebo em público e ainda dirigindo, não dá certo. Não posso. Porque eu brinco, mas eu tenho a consciência de que isso é errado. Beber e dirigir. Mas eu brinco com meus amigos que daí eles falam assim: nossa, mas você não vai? Não vou. Imagina lá na concorrente. Repórter da Rede Massa, pego em blitz. Pô, é uma carreira jogada no lixo, não é? Mas eu acho que é isso. Agora, o falar bonitinho, não. Não. O pessoal que tá lá na paróquia, que eu convivo diariamente, eles sabem o meu jeito de conversar, né? A minha família. Não sou nesse ponto, né? Mas o comportamento, assim, de... Nossa, o que será que os outros estão pensando, né? Claro que a gente não deve pensar sempre assim, porque senão a gente não vive. Mas a pessoa, a senhorinha lá, a fiscal, né? A fiscal da bebida. Aí eu me preocupo, sim. Porque uma hora ou outra alguém vai reconhecer. Eu fui na farmácia semana passada, eu tava com um negócio no olho, fui ao médico dos olhos, tinha uma farmácia na esquina. E aí o médico receitou assim, oftalmo, receitou o colírio e receitou lá um sabonete neutro, baby, não sei o quê. Tipo, de bebê mesmo, que não irrita, sabe? E tava na receita. E quando a senhorinha pegou, a farmacêutica pegou a receita e eu tinha dobrado o meu nome atrás, só tinha deixado o colírio e o sabonete. E eu pensei que ela tava dando risada do sabonete. Eu fiquei todo constrangido. Eu falei, pois é, nossa, que coisa pra pedir numa receita, né? Um sabonete de bebê. Dela, não, é que eu tô te reconhecendo da televisão. Eu falei, ai meu Deus. Então a gente tem que sempre estar ligado, assim, porque uma hora ou outra alguém vai reconhecer. Por mais que a gente pense que ninguém
mas sempre vai rolar. Por isso que eu acho que a gente tem que ser sempre simpático, e é difícil. É difícil. Eu trabalho de manhã, eu entro na TV às 7. Eu acordo às 5 para entrar às 7. 7h30 eu já tô gravando com meu primeiro entrevistado. E bom humor de manhã é uma coisa que é complicada, né? Vocês estudam de manhã, não é verdade? Bom humor de manhã é complicado, mas a gente sempre tem que estar assim, porque acho que aquela coisa da primeira impressão é a que fica. Pô, conheci pessoalmente e é diferente da televisão, não é daquele jeito, não. Então eu tenho esse cuidado. Já rolou isso? Da pessoa, tipo, eu achava que você era de um jeito, mas... Já rolou, mas não falaram diretamente pra mim. Jogou no ar. Ficou, não, mandou no WhatsApp da TV. Já rolou. Caramba. Rolou assim, eu tava cobrindo o projeto Verão, eu fiquei um mês e pouquinho na praia no ano passado, e aí eu tinha entregas. Então por dia eu tinha que entregar 3 VTs e 16 entradas ao vivo para todo o estado. Então Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Foz. E aí aquela tensão de entrar ao vivo, do tempo e tudo mais, eu acho que essa pessoa veio falar comigo, ela queria muito conversar. E aquilo de... Já estão me chamando, sabe? Meu Deus, estou quase entrando. E aí a senhora tá aqui... Não, tudo bem, que bom te ver, não sei o que, mas eu vou entrar aqui ao vivo, tá? No mesmo dia foi uma mensagem no WhatsApp da TV. Falou que eu fui muito ignorante com ela. Foi grosso e ignorante. Aí depois que eu voltei pra Curitiba, eu falei, gente, quero mandar um áudio, né? Me desculpando. Porque não é a imagem que eu quero passar. Mas é que não era o momento de conversar. E não sei vocês, mas eu tenho uma concentração muito grande para entrar ao vivo. Porque imagina errar uma informação. Não errar de gaguejar, mas sei lá, principalmente no factual. Deu um acidente lá, o motociclista é o culpado e eu falo que é o motorista do carro. Eu confundo uma coisa. A gente tenta... a gente de alguma forma lida com vidas, né? Com pessoas. E aí aconteceu dessa senhora. Mas hoje eu acho que tá tudo bem. Acho que se ela estiver assistindo a gente aí, me desculpa mais uma vez, tá? Pode seguir, Gabi. Bom dia, Vini, tudo bem? Eu sou a Gabriele. Eu queria saber de você o que você acha que um estudante, ele precisa... Quais competências ele precisa ter desde a faculdade, começar a desenvolver na faculdade para ele trabalhar como videojornalista? Eu acho que a primeira coisa é o que a gente é muito na faculdade e que a gente tem que deixar de lado é a timidez. Eu acho que a gente não pode ser tímido em momento algum, né? Vocês cobriram um festival de teatro? Cobriram, né? Legal, tem uma história muito boa com isso. Mas lá no festival você tem que entrevistar, não tem que? Entrevistar pessoas, público e artistas. Se você ser tímido ali e não chegar, precisa entrevistar, ou todo contraído assim, preciso fazer uma entrevista, não sei o quê. Não, você tem que deixar a timidez de lado. E contato. Então, seja com o jornalista que veio conversar com você aqui na sala, com o professor, é muito bom ter contatos assim, sabe? Para você conseguir, de repente, aquela vaga de estágio. Eu me lembro muito bem que as pessoas perguntavam antes, assim, tem alguém para indicar para essa vaga? Para trabalhar em televisão? Putz, não tem ninguém. E às vezes perguntam também, fazem essa pergunta para os professores também. Eu acho que quando você se destaca, você entra nos projetos, nas aventuras, naquilo que o curso te proporciona, você se torna mais evidente. Não fiz todos os projetos, mas a maioria que eu consegui fazer, eu fiz. E a comunicação, eu acho que é uma competência fundamental. Então, o falar fácil, não ficar preso nas palavras difíceis, a história da Dona Maria que eu falei, o conversar, saber contar uma história sem colocar, de repente, eu lembro que a Kátia falava isso, vamos fazer o texto, nesse texto é o feijão com arroz, depois você vai colocando a carne, depois a salada, depois isso aqui. E no início é isso, é o feijão com arroz, é a historinha ali básica, enfim, com certeza vai se destacar e pessoas sempre vão estar olhando, observando, para daí lembrar, nossa, a fulana que é estudante de jornalismo, eu acho que ela se destaca nessa vaga. E aí é só assinar o papel de contratação.
Perfeito, Vini, muito obrigada. Por nada. Dando continuidade, João Henrique é o próximo a perguntar. Bom dia, Vinícius. Tudo bem, João? Eu queria saber como é que foi para você o processo de transição entre a faculdade e o mercado de trabalho. Foi muito natural, porque eu comecei na Rede Massa como estagiário, eu estava aqui na universidade, porque eu estudei em duas. Eu estava aqui na Positivo no terceiro ano. E aí, eu consegui entrar, e por isso que eu sou muito a favor do estágio, porque eu acho que é a porta de entrada para tudo. Eu entrei como estagiário e fiquei. Acho que me esqueceram lá na TV, que esqueçam por mais tempo. Mas é uma transição que a gente consegue levar das duas formas, tanto sendo estudante quanto sendo estagiário ao mesmo tempo. E aí eu troquei de universidade, por quê? Porque na época faltava um ano para me formar e a Rede Massa já queria me contratar, fixo. E aí não tinha jornalismo aqui na UP à noite, eu estava de manhã. Então eu precisei mudar para uma faculdade que tivesse jornalismo à noite. Foi um passo importante que eu fiz ali. Foi uma decisão muito difícil, porque eu gostava muito, eu tinha meus amigos aqui, mas foi fundamental para o crescimento profissional naquela ocasião, né? Mas eu acho que foi bem natural, assim. Eu acho que se eu não tivesse, João, feito estágio, seria difícil. Você sair da faculdade formado, com diploma e bater de porta em porta procurando uma vaga. Mas e aí, você trabalhou aonde? Qual é a primeira pergunta que vamos falar? Sua experiência profissional. Mesmo sendo estagiário, a experiência conta muito. Olha, já trabalhei lá na TV, né? Fui estagiário do portal, da rádio. Então, acho que é bem natural. Se é uma dica que eu dou para vocês, procurem. Eu acho que em TV, se eu não me engano, é a partir do 5º período que pode ser estagiário. Obrigado. A nossa próxima pergunta é com a Thaís. Bom dia, meu nome é Thaís Vitória e eu queria perguntar que se você pudesse voltar ao início da sua carreira, qual conselho você daria para si mesmo e que também serviria para os estudantes de jornalismo? Eu acho que não me cobrar tanto, sabe? Lá na faculdade eu queria que as minhas reportagens fossem nível de jornalista de televisão. Eu acho que eu sempre tive uma autocobrança muito forte. Por vezes positiva, porque aí você se torna um bom profissional, mas por vezes negativa. Porque aí eu demorei a entender se aquilo estava bom, se aquilo que eu estava fazendo estava legal. Meu Deus, por que está demorando tanto para eu conseguir uma vaga de estágio? Por que eu não consigo entrar na TV, né? E a TV demorou muito a abrir vaga. Meu Deus, e cadê que eles não abrem vaga e tal? E eu quero... Eu sempre tive esse imediatismo. Eu acho que eu sou ainda hoje muito imediatista, assim, no sentido de que quero uma coisa, meu Deus, eu vou fazer de tudo para conseguir. Então, a Bia fez o convite lá pra estar com vocês. Esse é o meu horário de trabalho, eu tô lá na TV nesse horário, né? Eu tive que trocar, eu falei, nossa, mas assim, uma baita responsa tá lá com os alunos. Eu não voltei pra universidade depois que eu saí. Então, assim, não tive a oportunidade de voltar aqui. E daí fiz de tudo, fui falando com um colega, tive que falar com o meu editor, com o editor do colega, tive que falar com o colega pra trocar, daí a gente trocou, daí a data não era essa, daí eu fui, mudei de novo e tal. Então, mas eu acho que é isso, no início eu queria muito rápido, e hoje eu entendo que o processo de ter sido estagiário, produtor júnior, vídeo repórter e agora repórter foi fundamental para o crescimento, para entender todo o processo da televisão. Entendi, obrigada. Imagina. Próxima pergunta com Mariana. Bom dia, Vini, tudo bem? Oi, Mariana. A minha pergunta é, qual que foi o momento em que você olhou e falou assim, nossa, o jornalismo é a profissão que eu quero para minha vida? Olha, eu acho que foi na faculdade, no festival de teatro, quando eu vivi uma aventura assim incrível. Eu costumo contar essa história. A faculdade perdeu minha credencial do festival de teatro, que era para peça O Recital da Onça, da Regina Casé. E eu queria muito entrevistar a Regina Casé. E era aqui no Guaíra. E aí, perderam o ingresso, porque além da credencial, a gente tinha que ter um ingresso para entrar, né? Perderam o ingresso. Aí,
fiquei desesperado, assim, falei, nossa, eu queria muito tal. Aí eu fui lá no Mabu, onde era o QG deles, e aí um jornalista aleatório, que eu nunca mais vi na vida, mas eu mandei mensagem depois no Instagram pra ele agradecendo. Falou, meu, dá tua cara a tapa, vai lá, você não tem ingresso, vai lá. Você tá estudante, qualquer coisa, você fala que, não sabia que tinha que estar com ingresso, pensei que só aqui o crachazinho dava certo, não sei o quê. E foi nesse dia que eu vi que realmente era o jornalismo, pela aventura que eu fiz, tá? Não façam isso, tá? O Guaíra tem várias portas de entrada, tem a principal, a lateral e tal, e eu sabia que o pessoal entrava pela porta lateral lá à esquerda, assim, perto do passeio público. E eu entrei pelaquela porta com a credencial, cumprimentei o guarda, cumprimentei o porteiro e segui, como se nada tivesse acontecido. E aí, nesse dia, eu errei a porta e aí eu dei de cara com quem? Com a Regina Casé, no corredor. E eu falei, eu acho que eu não devia estar aqui nesse corredor, né? Era o corredor do camarim dela. E aí eu falei, Regina, e ela mascava um chiclete de hortelã, me lembro até hoje. Regina, quero muito te entrevistar. Ela, claro, depois da peça e tal. E aí chegou a assessora. Assessores às vezes são legais e às vezes estragam. Você não vai poder entrevistar ela, tá? Você não vai poder entrevistar. Já foi a coletiva de imprensa no Mabu hoje de manhã e tal. Falei, não, tudo bem. E aí eu sentei no último banco do Guaíra, no último assento. E ainda fiquei assim, meu Deus, e se o dono desse assento chegar? O que eu vou fazer? A minha cara, né? O que eu vou fazer? Sentei. Aí veio a assessora. Eu falei, putz, ela vai mandar eu sair daqui, que não é minha vaga. Aí ela falou, ó, a peça começa aqui atrás de você. A Regina vai sair daqui. Você não vai entrevistar ela. Eu falei, beleza. E a Regina Casé aqui atrás de mim e eu aqui. Olhava assim, ela com capuz e tal. Daí, ela vai sair daqui e tal. E aí, terminou a peça. Eu falei, eu não vou sair por onde todo mundo sai, eu vou sair por onde eu entrei. Lá pela portinha, né? E aí eu saí, eu encontrei a Regina Casé de novo e a gente foi no palco. E daí, durante a entrevista, eu com o gravador, a assessora, ei, eu falei pra você não entrevistar ela. Deu só um pouquinho que eu tô terminando. Naquele dia eu vi que era jornalismo que eu queria de fato. Sabe, esse desejo de fazer dar certo, querer que tudo dê certo, porque eu só tinha um compromisso ali, postar o texto lá no site. E eu queria muito. Tipo, não aceito perder, entendeu? Naquela época, não aceito perder. Não, vou enfrentar a assessora. O texto da matéria foi... a produtora disse não, mas Regina Casé disse sim, uma coisa assim, sabe? E mandei pra produtora ainda depois. Mas eu acho que foi nesse dia. Nesse dia é o que eu... Tá lá no Instagram até. Foi o dia que eu tive certeza. É isso que eu quero, é essa aventura, sabe? Perdeu a credencial? Não, a gente dá um jeito. Obrigada, Vini. E assim até hoje, a gente faz muito disso. O festival, ele proporciona muitas coisas pra gente. Pode ir a Júlia agora. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Eu sou a Júlia e eu vi em uma das suas postagens sobre cobertura de eleições, que você cobriu algumas eleições. E eu queria saber como que foi pra você cobrir a primeira eleição. Qual foi a sensação, o seu sentimento na primeira cobertura? Eu não me lembro se essa primeira cobertura foi pela universidade. Eu acho que não. Acho que foi acho que foi pela TV, né? Foi pela TV, você viu? Eu não me lembro. Acho que foi pela TV. Eu sempre gostei de jornalismo político na faculdade. Sempre. Então... Tanto que nos meus trabalhos eu entrevistei na época o Eduardo Pimentel, que era vice-prefeito no primeiro mandato, a Cristiane Ared, que era deputada, o Requião Filho, o Galo na época. Eu sempre fui por esse lado, assim, porque eu sempre gostei de política. E aí é uma baita responsabilidade. Tipo, eleição, mesmo você não sendo jornalista formado, mas em informação, é uma baita responsabilidade porque... Sabe, aquele sentimento de medo de passar a notícia correta, da forma correta e, meu Deus, não posso errar? Tipo, é um crédito que eles estão dando. Eu agora tô lembrando, foi pela TV, sim. E eu pedi pra eles, eu quero muito cobrir a eleição. E aí, na época, meu jornalismo político era apaixonado e tal. Cobri a eleição. Me lembro que eu fui no colégio que eu votei, gravar alguma coisinha lá. E aí os professores todos...
que estavam lá trabalhando na eleição, vieram conversar comigo, né? Tipo, de orgulho mesmo, né? Mas o jornalismo político eu deixei de lado um pouco. Esse ano eu voltei a cobrir jornalismo político porque eu fiz freela na CBN, uma rádio de notícias aqui, né? E aí eu cobri a Assembleia Legislativa toda segunda e terça. E aí parece que despertou aquilo da universidade, do gostar. Meu Deus, gosto muito disso, sabe? Não aquelas tretas, assim, de ideologia, mas sim debatendo um projeto, o porquê que o meu projeto é importante e o outro, por que seu projeto não é importante e coisas assim, sabe? Eu gosto muito de jornalismo político. Eu acho que já ocupou um lugar melhor no meu coração, mas hoje em dia ocupa um lugarzinho reservado, mas eu acho que é a base onde a sociedade é construída, né? Na política. Obrigada. Por nada. Então, Vini, gostaria de agradecer a sua presença, os seus relatos, suas histórias, os seus ensinamentos também, né? Eu acho que foi muito legal, foi muito interessante ter você aqui. E eu gostaria de agradecer novamente a sua presença. Eu que agradeço, gente. Fiquei muito feliz. Eu confesso que de início assustou a quantidade de alunos, assim, porque eu converso com uma câmera, né? E aí você costuma conversar só com a câmera, quando tá assim, cheio de gente, meu Deus. Mas fiquei muito feliz pelo convite, tá bom? Eu fiquei, ao mesmo tempo, com medo. Falei, nossa, tanto jornalista por aí e justo eu. Mas espero ter colaborado com vocês, foi muito positivo, sim. Quando eu soltei seu nome, né, no grupo, a galera aceitou de primeira e aqueles que não aceitaram procuraram saber e se encantaram assim como eu, né? Então, o Vini, pra mim, foi a pontapé pra eu escolher esse curso, né? Porque a gente é da mesma comunidade, então eu via lá, ele sempre se portando muito bem, eu stalkeava, eu falava, caraca, eu quero muito ser assim. Então, poder estar aqui com você nesse ambiente, pra mim, é muito especial. Então, o agradecimento pessoal, mas também pela sala. Então, pra gente é muito importante ver pessoas que estiveram aqui nesse ambiente que a gente está hoje e tem muito sucesso. Então, você é um exemplo para nós, com certeza. Então, depois dessa coletiva, minha admiração aumentou ainda mais, tenho certeza que os meus colegas também. E, enfim, a gente finaliza agradecendo, né, a sua disponibilidade. Muito obrigada por estar aqui no seu horário de trabalho, né? Cedo, mas tenho certeza que pra gente mudou muita coisa e espero que tenha mudado pra você também. Com certeza, obrigado mesmo. Então, encerramos a coletiva de imprensa. Até a próxima.